Bem, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática básica, mais uma aula com a turma do segundo ano do ensino médio. E hoje eu queria tratar com vocês sobre um assunto que está diretamente relacionado com as diversas formas que temos de se medir determinadas grandezas. Quando a gente trata de uma grandeza, a gente está falando de tudo aquilo que pode ser medido que possui seu valor quantitativo numérico. Por exemplo, o comprimento é uma grandeza. O comprimento ele possui unidades de medida. Massa é uma grandeza. Volume é uma grandeza. Temperatura é uma grandeza, certo? São coisas que têm ou que podem ser medidas. E é em cima disso eu queria tratar com vocês a respeito de sistemas de medidas. Por que sistemas de medidas? Porque a todo momento nós nos deparamos com situações que envolvem unidades de medida, às vezes distante da nossa realidade. É por isso que nós devemos estar preparados para identificar corretamente uma medida e tentar transformá-la em outra unidade de medida. Transformar quilômetro em metro, transformar metro em milímetro, tá? Transformar quilos em gramas, transformar gramas em milímetros, são unidades de medida, às vezes padrão, às vezes não, e são utilizadas para medirmos grandezas, certo? Então, muita atenção e nós vamos começar a falar sobre isso a partir de agora. Vejamos, nós vamos falar sobre os sistemas de medidas, certo? O conceito de sistemas de medidas. Sistema de medida é um sistema composto por um conjunto de unidades de medidas, o qual é formado pelas unidades fundamentais, também chamado de unidades de base, e que a partir delas são derivadas todas as outras unidades existentes no mundo. Em outras palavras, é um sistema padrão e que sempre utiliza uma unidade de base como forma de representação. Então, o que veremos aqui são as diferentes unidades de medida utilizadas para medir determinada grandeza. E aqui nós vamos falar de unidades para medir comprimento, para medir massa, para medir volume, certo? Temperatura, ok? E tempo, velocidade, tudo isso tendo como base um sistema que é utilizado para nós termos um caminho sem muita discrepância. Esse sistema é o Sistema Internacional de Unidades. Vocês estão vendo aí, o Sistema Internacional de Unidades, basicamente criado para termos medidas de grandezas que sejam tratadas de uma maneira mais comum. Comum para quem está no Brasil, o mesmo para quem está na Inglaterra, o mesmo para quem está nos Estados Unidos, na Itália, e assim vai. Unidades de medida utilizadas internacionalmente. Vocês estão vendo aí uma tabela com três colunas. A coluna das grandezas, a coluna das unidades de medida e a coluna dos símbolos desta determinada unidade de medida. Por exemplo, para o comprimento, para medir comprimento,
O sistema internacional se utiliza do metro como unidade de medida padrão. A simbologia dessa unidade de medida é a letra M minúscula. Para medidas de massa, nós utilizamos o quilograma como unidade padrão. E a simbologia é o kg, em letras minúsculas. Para medidas de tempo, nós utilizamos os segundos, a passagem de tempo sendo dada em segundos. E a simbologia é a letra S minúscula. Para medida de corrente elétrica, nós utilizamos o ampere. A simbologia é a letra A maiúscula. Para medidas de temperatura, nós utilizamos a escala termométrica Kelvin, do símbolo K. Para a quantidade de substância, nós utilizamos o mol, simbologia MOL, mol. Para medidas de intensidade luminosa, nós utilizamos a candela. Para a simbologia, nós temos o CD, em letras minúsculas. Você pode estar se perguntando, mas e aquelas outras grandezas, como velocidade, como volume? Elas são, na verdade, gente, resultados de composição de algumas destas que vocês estão vendo. Como, por exemplo, medida de velocidade no sistema internacional. Nós utilizamos do metro por segundo. Por que do metro por segundo? Porque velocidade é a distância com relação ao tempo. Distância lembra comprimento, e comprimento é dado em metros. E a medida do tempo é dada em segundos. Portanto, a velocidade ela é medida pelo Sistema Internacional em metros por segundo. Óbvio que a gente vai falar sobre isso, talvez até na segunda-feira. Mas vamos lá. Dando continuidade. Aqui vocês estão vendo, claro, todas as unidades de medida padrão para determinadas grandezas. Vamos começar a falar sobre algumas delas, certo? Começando pelas medidas de comprimento. Como vocês podem ver, e como já foi dito para vocês, a unidade de medida padrão para comprimento é o metro, certo? É o metro, representado pela letra M minúscula. 1 metro. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Por exemplo, nós temos o decâmetro. O decámetro. Deca refere-se a 10. Metro, nós temos aí 10 metros para o decâmetro. Então, um decâmetro é igual a 10 metros de comprimento. Nós temos também o hectômetro, certo? HM. O hectômetro é equivalente a 100 metros. E nós temos também algo que é uma grandeza que é muito utilizada, o quilômetro. Vocês podem ver aqui, ó, a presença do prefixo quilo. Toda vez que vocês tiverem contato com esse prefixo em um termo, ele refere-se a 1000 unidades daquela determinada medida. Se estamos tratando do metro, ó, 1 quilômetro possui 1000 metros. 1 quilômetro possui 1000 metros. A simbologia é o km. Mas também nós temos os submúltiplos do metro, né? Que lembra muito para a gente os números decimais. O décimo, né? Pelo decímetro, que equivale a 0,1 metro. Então, cada 1 decímetro equivale a 0,1 metro.
é o que dizemos a 10ª parte de um metro. 1 centímetro equivale a 0,01 metro. É a 100ª parte do metro. E o milímetro é o 0,001 metro. Aí embaixo, vocês estão vendo, na parte de baixo, uma tabelinha que informa para a gente, ou um mapinha, né? Que informa para a gente como é possível a gente converter uma das unidades de medida em outra. Por exemplo, nós temos o caminho de metro para, perdão, de quilômetro até chegar em metro, por processos multiplicativos. Por exemplo, de quilômetro para hectômetro, para passar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Para passar de hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. Para passar de decâmetro para metro, eu multiplico por 10. Os passos podem ser agrupados também. Por exemplo, se eu quero dar um salto de quilômetro para metro, se eu quero transformar uma medida que está em quilômetro para metro, o que é que eu faço? Vejam, eu passo por 3 processos multiplicativos por 10. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, se eu quero passar uma quantia que está em quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1000. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 quilômetros, se eu quero passar para metros, eu multiplico esse valor por 1000. 5 vezes 1000, óbvio, 5.000. 5.000 o quê? Metros, certo? Então, 5 quilômetros equivale a 5.000 metros. A mesma coisa também pode ocorrer pelo caminho inverso. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, de metro para decâmetro, passar de metro para decâmetro, voltando, eu tenho que dividir por 10. De decâmetro para hectômetro, também dividir por 10. De hectômetro para quilômetro, também dividir por 10. Portanto, se eu tenho uma quantia que está em metros e eu quero passar para quilômetros, o que é que eu devo fazer? Eu devo passar por 3 processos de divisão por 10. Divisão por 10, divisão por 10, divisão por 10. É o mesmo que dividir por 1000. Portanto, se eu tenho uma quantia em metros, vamos supor que 8.000 metros. Se eu quero passar para quilômetros, aí eu tenho que dividir por 1000. 8.000 dividido por 1000 dá 8 quilômetros. Portanto, 8.000 é equivalente a 8.000 metros, perdão, é equivalente a 8 quilômetros. O mesmo funciona com os submúltiplos. Se eu quero passar metro para decímetro, eu multiplico por 10. Se eu quero passar de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Se eu quero passar de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Ao contrário, o caminho inverso, o caminho de volta, são processos de divisão. De milímetro para centímetro, divido por 10. De centímetro para decímetro, divido por 10. Se eu quero passar, por exemplo, centímetro para metro, aí eu tenho que dividir por quanto? Ó? Por 10 e por 10. Ou seja, dividir por 100. Uma coisa que dividir por 100. Vamos supor, 150 centímetros. Se eu quero passar para metros, se eu quero passar para metros,
que é que eu vou ter? Ó? 150 dividido por 100. 150 dividido por 100. Que dá 1,5 metros. Ok? Então, algumas formas da gente calcular ou converter uma unidade de medida de comprimento em outra. Todas são unidades de medida. Porém, nós temos uma padrão, que é o metro. É utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades. Continuando, medidas de massa. As medidas de massa, nas suas composições, até as nomenclaturas, lembram muito as utilizadas nas medidas de comprimento. Porém, é claro, com medição de outro tipo de grandeza. Aqui estamos falando de massa. Vamos lá, vejam só. Como a gente já aprendeu, a medida padrão utilizada para massa no sistema internacional é o quilo, é o quilograma, certo? Você pode até se perguntar, professor, e por que não é a grama? Já que as outras unidades de medida são provenientes, para a massa, né? São provenientes dela. Porque normalmente, em situações, problema, ou na prática, nós tratamos de objetos ou de corpos que têm uma massa já considerável. Não adianta eu tratar de um exemplo que identifica um ser humano, que identifica um bloco de madeira, que identifica uma barra de ferro, e tratar da massa desses corpos em gramas, que aí eu teria valores muito grandes. E aí o sistema internacional ele utiliza a medida de massa padrão, utilizando-se do quilograma, que é equivalente a 1.000 gramas. Cada um quilo, cada um quilo equivale a 1.000 gramas. Deixa eu limpar aqui para a gente falar mais. Vejam só, claro, a unidade central que consegue fornecer as outras é a grama. As outras unidades são provenientes da grama. A decagrama são, cada uma decagrama possui 10 gramas. O hectograma, cada um hectograma possui 100 gramas. E o quilograma, esses são os múltiplos, né? Cada um quilograma possui 1.000 gramas. Olha só o prefixo quilo, 1.000, parece a 1.000 gramas. Nós também temos os submúltiplos. É, decagrama, o centigrama e o miligrama. Sendo esta aqui, ó, muito utilizada, né? Um miligrama é equivalente a 1 milésimo de grama, ou seja, 0,001 grama. Consequentemente, cada 1 grama, vamos ver aqui, se eu quero passar de grama para miligrama, olha o que eu vou fazendo, ó. Processos multiplicativos por 10. De grama para decagrama, vezes 10. Decagrama para centigrama, multiplico por 10. Centigrama para miligrama, multiplico por 10. 10 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que multiplicar por 1.000. Portanto, 1 grama possui 1.000 miligramas. 1 grama possui 1.000 miligramas. Essas miligramas, elas são muito utilizadas, né, para medir a massa de comprimidos, de remédios em comprimidos. E outras coisas mais do nosso dia a dia.
Vejamos, existem outras unidades de medida presentes no dia a dia. São elas para a massa, viu? Falando de massa. A tonelada, por exemplo, ela é utilizada para medir objetos que possuem massa muito grande, sendo que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Cada uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Nós temos também o quilate. O quilate, vocês já devem ter ouvido bastante, quando a pessoa diz, minha aliança é de ouro 4 quilates. Minha aliança, ou meu anel é de ouro 3 quilates. O que isso quer dizer? Um quilate, ele corresponde a aproximadamente 200 miligramas. Cada um quilate equivale aproximadamente a 200 miligramas. Se eu quero passar isso para grama, gente, ó, olhando para cá, ó, de miligramas para gramas, daqui para cá, voltando, eu faço um processo de divisão, sempre por 10, né? Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Três processos de divisão por 10. Oi, professor. Olá, tudo bem? É o mesmo que a gente dividir por 1.000. Então, 200 miligramas, se eu dividir 200 por 1.000, eu chego em... Ô, professor, desculpa, viu, professor? Nada, acontece. Eu chego em 0,2 gramas. Então, ou seja, um quilate equivale a 0,2 gramas. Então, quando alguém diz a você, meu anel tem ouro 4 quilates. Então, é 4 vezes 0,2 gramas. Isso seria 0,8 gramas de ouro. Ou 200 miligramas perdão, 800 miligramas de ouro naquela joia. Tá? Arroba. Deixa eu limpar aqui que eu já confundi. Arroba. Arroba é muito utilizada para medições de massa de gados, né? De cabeças de gado. Claro, o gado vivo ou o gado abatido. Os gados são geralmente cotados por preços em arroba, sendo que uma arroba corresponde a 15 quilos. Certo? Então, isso tem muito, quem assiste aqui o Globo Rural ele informa o preço da arroba da carne do boi daquele dia, né? A cotação do dia. Então, quando você observar aquele valor da arroba, você está identificando o preço de 15 quilos da carne do boi, viva ou abatida. Viva tem um preço, abatida, óbvio, tem outro preço. Abatida é mais cara, já que se perde líquido, né? Vamos lá. Continuando. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente trabalhar nele. Referente à conversão de unidade de medida de massa. Muita atenção, tá, pessoal? Vejam só. Diz o seguinte, o exemplo. A moeda brasileira de 50 centavos é fabricada utilizando-se aço inox desde 2002. Cada moeda possui um peso de 7,81 gramas e tem cunhada o rosto do advogado José Maria da Silva Paranhos Júnior, uma homenagem ao Barão de Rio Branco. No ano de 2021, devido à luta das mulheres pela igualdade, será lançada uma moeda de 50 centavos, usando-se o mesmo material e com o mesmo peso, em homenagem a Maria Quitéria.
combatente baiana das guerras de independência do Brasil. Sabendo-se que serão feitas 52 milhões de moedas, a quantidade de aço inox necessária para essa produção será de... vocês estão de frente para uma situação que envolve, claro, unidades de medida de massa, certo? Será necessário, é claro, a conversão de determinadas unidades para que eu chegue na quantidade de massa necessária para fabricar essas 52 milhões de moedas. Porém, essa quantidade de massa nas alternativas está sendo representada em toneladas, certo? O que é dito? Vejam só. Foi dito que cada moeda possui 7, cada moeda possui 7,81 gramas, certo? 7,81 gramas de massa. Quantas moedas serão fabricadas em 2021? Serão produzidas? Serão produzidas 52 milhões de moedas. 52 milhões de moedas, certo? Ok. O que a gente vai fazer? Daqui, eu vou saber qual vai ser a massa, primeiro em gramas, para fabricar essas moedas, essa quantidade. Então, o que eu faço? Uma multiplicação, certo? 52 milhões vezes 7,81 gramas de cada. Quantas gramas eu vou ter? Olha, vou ter 46 milhões, 52 milhões, vezes 7,81 gramas. Isso vai dar 406 milhões, 120 mil gramas de moedas, certo? O que eu achei? A quantidade de massa em gramas, medida em gramas. Porém, percebam que as alternativas estão em toneladas, certo? Antes de passar para toneladas, vamos passar essa quantidade em gramas para quilos. Se eu passar essa quantidade para quilos, gramas para quilos, o que eu tenho que fazer? Para passar de gramas para quilos. É a volta, né? Da tabelinha que a gente viu, ó, anteriormente. Eu sei que 1 quilo tem 1.000 gramas. Portanto, para ir de gramas para quilos, eu tenho que dividir por 1.000. Eu tenho que dividir por 1.000. Dividindo esse valor por 1.000, eu chego em 406
406.120 quilos. 406.120.000 gramas é equivalente a 406.120 quilos. Ainda não é a minha resposta, porque a minha resposta está em toneladas, nas alternativas. Só que eu sei que uma tonelada possui 1.000 quilos. Portanto, para passar de quilos para toneladas, eu tenho que dividir também por 1.000. Dividir essa quantia por 1.000, ó, é igual imaginar a vírgula sendo deslocada para a esquerda, né? 3 casas decimais. 1, 2, 3. 406,120 toneladas. Resposta correta, letra B, de bola. Serão necessários 406,12 toneladas de massa de aço inox para a fabricação dessas moedas. O que a gente viu aqui? Um exemplo claro de conversão de unidades. Neste caso, unidades de medida de massa. Passamos de gramas para quilos, depois de quilos para toneladas. Vamos à frente. Vou limpar aqui. Vamos entrar em outra grandeza. Volume. Vamos falar aqui sobre medidas de volume, certo? Muita atenção com relação a essa unidade de medida, porque ela tem algumas características que vão se distanciar um pouco daquilo que a gente viu nos múltiplos e submúltiplos da unidade de medida padrão, tanto em comprimento quanto também em massa. Vejam só. Vou pegar aqui o lápis. A unidade de medida central aqui é o metro cúbico, certo? Para volume. Estou medindo volume. Metro cúbico. As outras, claro, são múltiplos ou submúltiplos desta. Gente, olha só. O que seria um metro cúbico? E por que o nome é cúbico? Porque vem de área, perdão, de volume de um cubo. Por que metro cúbico? Vejam só. Vamos imaginar aqui um cubo do lado esquerdo de vocês. Vou só desenhar aqui, tá? Vejam só. E com todas as suas arestas, certo? Fechadinho. Vamos imaginar que esse cubo tenha 1 metro de aresta. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Já que é um cubo, né? Todas as medidas das arestas são iguais, certo? Se eu quero calcular o volume deste cubo, eu tenho que olhar as suas dimensões. Comprimento, 1 metro. Largura, 1 metro. Altura, 1 metro. De forma característica, um cubo ele possui a mesma medida em suas dimensões. Se for 2 metros, é 2 metros, 2 metros e 2 metros. Se for 3 metros, 3 metros, 3 metros e 3 metros. Comprimento na largura e na altura. As três dimensões identificam o espaço ocupado pelo cubo. E como é que a gente calcula isso? Multiplicando as suas dimensões. 1 metro de comprimento vezes 1 metro de largura vezes 1 metro de altura.
Portanto, o volume ficaria 1 vezes 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro vezes metro, metro elevado a 3. Por isso, o termo metro cúbico, que refere-se ao volume ocupado pelo cubo, 1 metro cúbico. Tá bom? Vocês se lembram de alguns submúltiplos que a gente trabalhava? Aqui, por exemplo, o decâmetro cúbico. Você pode pensar, professor, se era decâmetro, não teria que ser 10? Por exemplo, um decâmetro não teria que ser 10 metros cúbicos? Por que que não é? Eu vou explicar por que que não é. Veja, decâmetro tem 10 metros. Um decâmetro tem 10 metros. Porém, um decâmetro cúbico tem 1.000 metros cúbicos. Por que isso? Vejam só. O que seria um decâmetro cúbico? Vejam. Seria um cubo, um decâmetro cúbico seria um cubo com suas dimensões